Olá, estou de volta com a série mais falada dos últimos tempos. O que a série Tremembé revela sobre a mente humana? Tremembé não é só uma série sobre crimes, é sobre rachadura da alma humana. Sobre até onde a culpa, a dor e o trauma podem levar uma pessoa. E o mais assustador é perceber que, de algum modo, todos nós temos um pouco dessa complexidade dentro de nós. Nenhum crime nasce do nada, tá? Por trás de cada ato brutal existe sim uma história de carência, de abuso, de distorção da realidade. A série mostra isso sem tentar justificar, apenas escancara o quanto o ser humano pode se perder de si, mesmo quando a dor vira desespero ou vingança. Em Tremembé estão presos os maiores assassinos que tiveram repercussão midiática e não midiática também. Algumas pessoas tiveram dificuldade de acompanhar essa série, tá? Porque devido às cenas dos crimes cometidos, que a gente sabe que são reais e não se trata de ficção. Então, assim, eu queria que vocês entendessem que nenhum crime é justificável, tá? Mas podemos compreender a motivação de cada um. Todos querem se ver como bons, mas o mal está sempre à espreita. Então, quando esse mal vem à tona, resta encararem a culpa ou viverem fugindo dela. Então, assim, na série eu pude ter um misto de sentimentos. Eu senti raiva, pena e até empatia por alguns, né, por quem errou ali. Mas percebi também que como é falho o sistema prisional no Brasil. A maioria precisava realizar um teste, que é o teste de Rorschach, né, para saberem se estavam aptos ou não a serem inseridos na sociedade. Só que o problema é que esse teste tem suas fragilidades e não pode ser uma fonte única para diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Ainda assim, uma cena mostrou que Elise Matsunaga havia sido reprovada no teste e ainda assim não foi impedida de ter o seu regime aberto. Pois é. A principal fragilidade está na interpretação subjetiva das respostas, tá? Mesmo com sistemas de codificação, ainda há variabilidade entre os avaliadores. Dois psicólogos, por exemplo, podem chegar a conclusões diferentes a partir da mesma resposta. E isso impacta a fidedignidade inteira, tá, dos avaliadores. A validade desse teste também é amplamente debatida. Existem algumas correlações fracas entre resultados do teste, diagnósticos, né, clínicos reais, e não deve ser usado isoladamente para diagnosticar transtorno. Assim, precisa realmente ser complementado com outros instrumentos objetivos e também entrevistas clínicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você comprova o transtorno de personalidade antissocial no criminoso, dificilmente ele sairá da prisão. Ou ele vai pegar perpétua ou ele vai pegar pena de morte. Então, assim, quem tem transtorno de personalidade antissocial vai continuar não tendo empatia, nem bons sentimentos por outras pessoas. Então, quem garante que essa pessoa não vai cometer novos crimes ao sair da prisão? Você é a favor da saidinha? Se você é, coloca aqui embaixo se você é a favor ou contra. Porque, assim, existe uma estatística que mostra que tem um percentual grande das pessoas que têm esse direito à saidinha não retornam ao sistema prisional ou aproveitam para cometer outros crimes, né? Então, assim, eu acredito que a prisão deveria ser um lugar, sim, onde a pessoa poderá ter a chance de evoluir, de se transformar. Mas como isso poderia ser feito? Eu acho, por exemplo, que todos deveriam trabalhar. Trabalhar mesmo para o Estado, sabe? Como forma de subsidiar suas próprias famílias do lado de fora da prisão. E até de fazer uma reserva para o momento de inserção na sociedade. Porque, assim, o que eu não concordo é que nós, cidadãos, né, que não cometemos crimes, tenhamos que pagar essa conta. Você sabia que os presos têm uma bolsa, né, família lá para as famílias receberem? Pois é. Assim como a gente tem que trabalhar para custear a nossa vida, nosso alimento, eles deveriam trabalhar lá dentro para custear também o próprio alimento, a própria vida, mesmo dentro da prisão. Tem que pensar o seguinte: mente vazia, oficina do. É uma frase super conhecida, né? Uma frase que, assim, nunca foi tão atual quando se trata do sistema prisional aqui brasileiro. Então, assim, os presos deveriam estudar, trabalhar, ajudar na manutenção da prisão. Exemplo, pintura, higiene, manutenção do local também, sabe? Porque, assim, no fim das contas, parece que o crime compensa. Então, assim, grandes assassinos têm séries contando, né, suas histórias, e estes, além da visibilidade, ainda lucram com isso. Ontem eu fui buscar entender o que aconteceu, por exemplo, com cada assassino que aparece na série, né? E aí eu descobri que a Suzane von Richthofen,
ganhou quase 90 mil seguidores no Instagram por causa da sua repercussão na série. E ela vai começar a comercializar com esse Instagram. Para alguém que pode ter o transtorno de personalidade antissocial, isso é uma vitória, porque todos os psicopatas são narcisistas. E muito vaidosos, tá? Adoram essa visibilidade porque é uma forma deles terem poder também. Então, assim, lá fora existe uma lei que proíbe o lucro por parte dos criminosos, né? Com qualquer história contada nas séries, filmes, etc. Porque o objetivo não é estimular que o criminoso opte pelo crime, sabendo que além da visibilidade ainda poderá lucrar com isso. Então, assim, para eles vai ser até bom, né? Então, assim, os irmãos Cravinhos, por exemplo, o mais velho acabou infringindo lá as regras durante a saidinha. Ainda assim, pouco tempo depois, voltou a ter seu regime aberto. Então, assim, mesmo depois de tentar extorquir policiais, arrumar confusão no bar, quer dizer, eu não tô dizendo que, assim, que as pessoas não possam se redimir, que não possam se arrepender e transformar suas próprias vidas, mas, assim, quando se trata de transtorno de personalidade ou problema de caráter, é mais difícil de ver essa transformação acontecer, tá? Então, assim, se você for ver a história, por exemplo, da Elise Matsunaga, você entende que, assim, foi uma pessoa que teve uma infância triste, marcada por abuso, né? Assim, uma pessoa que poderia, se tornou até uma pessoa com menos empatia, mas ainda assim ela teve a oportunidade de fazer escolhas diferentes, tá? Então, assim, mas havia uma perversidade dentro dela que definiu o rumo que levou. O marido dela não era uma pessoa boa, por exemplo. Ele era desequilibrado, ele provavelmente tinha algum transtorno de personalidade antissocial também, tá? Então, assim, mas eles estavam juntos e provavelmente é porque se beneficiavam da companhia um do outro. Então, assim, o fato dele não ser uma pessoa de bom caráter também não justifica o crime cometido por ela, concorda comigo? Então, assim, a gente está falando aqui de pessoas com transtorno de personalidade que possivelmente não vão mudar a forma de pensar. Então, assim, eu não vou citar todos os criminosos aqui, porque isso daria alguns vídeos que eu posso aprofundar mais para frente, falando de cada um deles, tá? Mas a ideia aqui é mostrar que a gente precisa modificar o sistema prisional. As avaliações de transtornos de personalidade, por exemplo, sabe? Melhorar o treinamento dos profissionais envolvidos, modificar algumas leis a favor dos cidadãos que não cometem crime e fazer as pessoas entenderem que crime não compensa. Então, assim, o que você achou dessa série? Você acha que a série ela foi feita com que objetivo? Você acredita que realmente assim as pessoas podem se redimir, né? Que elas podem se transformar? Eu mais uma vez vou dar aqui minha opinião. Eu acredito que sim, as pessoas podem se transformar, elas podem se redimir, mas a gente precisa ter ali um estado que ajude isso a acontecer. Dentro de uma prisão, se você fizer ali tudo bonitinho, a pessoa tiver assim horário para leitura, horário para aprender e até para fazer faculdade, sim, para continuar, né, estudando e movimentando a mente, porque eu acredito que assim mente ociosa não é bacana, não é mesmo. Eu também acho que a pessoa tem que trabalhar, sabe? Tem que ter ali as 8 horas de trabalho, assim como é aqui fora. Então, você acha justo as pessoas daqui de fora terem que pagar, né, terem que pagar os impostos, para esses impostos irem para a bolsa, para esses presos, para que eles recebam, para que a família deles recebam dinheiro, para que eles recebam dinheiro, sabe? Eles cometem crime, eles fazem as escolhas dele, porque sim, gente, é uma escolha, tá? Por mais difícil e dura que tenha sido a tua realidade, a minha realidade, a realidade de qualquer pessoa, sempre há a escolha por fazer o bem. Eu não acredito nessa história de bandido ser vítima da sociedade. Eu acredito sim que sabe, existe sim uma diferença social, existe sim uma probabilidade maior até de você, se você nasce num mundo onde tem muitos criminosos, você vai naturalizando e normalizando aquilo. Só que todo mundo tem opção de escolher o que é melhor para si e tem opção de fazer o bem. Ah, mas essa escolha é difícil? É, pode ser muito difícil, mas ainda assim é uma escolha. Que nem eu falei da Elise, né? Eu falei, se você for ver as entrevistas do Ulysses Campbell, que é um jornalista, né, que faz investigação criminal, então ele escreveu diversos livros, ele se interessou muito por esses crimes, principalmente realizados por psicopatas, né? Ele fala que ele investigou a vida de cada um e ele viu assim que ela teve oportunidades porque ela era uma pessoa muito inteligente,
né? Ela chegou a se formar em enfermagem, depois ela teve outras formações ao longo da vida. Ela é uma pessoa que aprendia rápido, que era muito inteligente, e ainda assim usou essa inteligência para coisas que não eram boas. Então, a gente dizer que é falta de opção, nunca é. Inclusive, ela estar com esse marido, né, o Matsunaga, também foi uma escolha. E foi uma escolha dela também se livrar da forma que ela se livrou. Ela poderia ter feito diferente, mas não, ela preferiu então tirar a vida dele e fazer da forma mais horrível possível, né? Tanto que aí virou uma história que, inclusive, fez com que ela lucrasse com isso, né? Então a gente pôde ver isso na série. Eu não sei até que ponto os números ali são reais, mas assim, ela lucrou com essa história. Assim como a Suzanne von Richthofen está lucrando com isso, com a visibilidade que ela está tendo, porque gente tem gente para tudo. Tem pessoas que vão seguir psicopatas, assim como tem mulheres e homens que vão para a prisão como um fetiche. Elas querem ter relacionamentos com pessoas que estão ali na prisão. E a gente pode perceber, por exemplo, no caso do irmão mais velho, dos irmãos Cravinhos, que ele se correspondia com outras mulheres que estavam interessadas, sim, no que eles poderiam oferecer. Eu falo, a sociedade tem uma parte que está muito adoecida e que precisa, sim, se trabalhar seus traumas, suas questões, para que não chegue nesse ponto. Então, eu quero saber o que você acha. Se eu não abordei alguma coisa que você acha que precisou ser abordada, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer outros vídeos e aí eu posso, de repente, falar um pouquinho mais sobre cada caso em específico. O que você acha? Bom, espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem com o que vocês, né, tiverem que compartilhar. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!